Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderarte International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, canal 25. Mais uma vez estamos aqui numa nova jornada, numa nova semana e com um novo assunto muito interessante aqui para o nosso telespectador. E hoje vamos falar de economia. E o nosso convidado hoje, Diego Ramiro, Diego Eduardo Lopes Ramiro. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Aguinaldo. Um amigão de... Nós nos encontramos todas as semanas, né, Diego? Exatamente. E aí é um prazer grande para o Café Corporativo trazê-lo aqui para falar com a gente. Todas as semanas há mais de 6 anos, há né? Há mais então, de 6 anos. Tempo. Não foi ontem que nós nos conhecemos, né? Verdade. Isso aí. Diego Eduardo Lopes Ramiro, formado em Relações Internacionais e Economia pela Faculdade de Campinas e MBA em Negócios Internacionais pela mesma instituição. Ele atua desde 2007 como agente autônomo de investimentos e em 2009 ele fundou a Miura Investimentos, empresa na qual ele trabalha até hoje. É superintendente, sendo responsável pelas filiais de São Paulo e Sorocaba e, enfim, com um relacionamento com diversas corretoras parceiras. Ele é professor de pós-graduação nas disciplinas de finanças avançadas e é vice-presidente da Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos. E uma coisa que o Diego não colocou aqui, mas é fato, que ele esteve lá no norte do país, Porto Velho, agora recentemente, está começando negócios lá em Porto Velho e parece que foi conhecer, né, como que são os rios lá do norte do país. Exatamente. É isso, vamos lá, um pouquinho, nadar no rio. Foi passear lá, né? Diego, é um prazer muito grande para nós do Café Corporativo ter você aqui. Sabemos aí da sua capacidade de falar sobre o assunto. E eu quero começar já te perguntando, né, como é que está a economia brasileira, Diego Ramiro? Bom, graças a Deus você fez essa pergunta para mim agora e não 6 anos atrás, quando nos conhecemos, né? Verdade. A economia brasileira, depois de um tempo turbulento que todo mundo acompanhou, 2016, podemos dizer que a economia brasileira saiu da UTI, agora não saiu do hospital ainda, uma metáfora agora médica que os economistas gostam, nós estamos no CTI e melhorando a caminho do quarto e quem sabe de uma alta do hospital já no segundo semestre. Isso a gente pode ver, tirando essas metáforas, de acordo com os dados econômicos. No final do ano, o varejo foi muito melhor do que o varejo do ano passado, as vendas foram muito boas, o empresário voltou agora a conseguir investir. Até saiu um dado interessante, saiu na segunda-feira, que as pequenas e médias empresas hoje voltaram a contratar mais do que demitiu, que não faziam há mais de 3 anos. Algo que as grandes ainda estão mais demitindo do que contratando, as pequenas e médias. A gente sabe que o Brasil, um país hoje com muito público, foca em serviços, a pequena e média acaba movendo muito. Se eles começam a contratar é porque estão acreditando. E o que a gente fala? Um empreendedor, um empresário, ele só investe quando ele sente confiança. Então podemos dizer que a economia brasileira está melhorando. Por quê? Porque quem investe tem confiança. Confiança que a economia vai ser mais sólida, que eu vou conseguir vender mais do que eu produzir, porque não adianta a gente falar de economia sem trazer para a nossa microeconomia, do nosso negócio, do nosso dia a dia. E todo mundo está muito mais confiante. A gente sabe hoje o Brasil aprendeu a separar a política da economia. Será então, que aprendeu? Você entende que aprendeu a separar a política da economia? Olha, Aguinaldo, vou ser bem sincero, eu acho que a gente foi obrigado a aprender. Porque, infelizmente, a nossa classe política tem muitos amigos, colegas, economistas que dizem que Brasília é um outro país, né? Brasília não é Brasil. Eu acho que o empresário que vive no Brasil, ele falou, não dá para me esperar muitas reformas, alguma coisa desse Congresso, então vamos tocar o barco, porque afinal a gente não pode desistir, né? É porque depois de 2 anos de economia muito ruim, se entrarmos no 3º ano sem confiança no mercado, a coisa começa a complicar para o próprio empresário, não é isso? Exatamente, porque economia é muito simples, a gente, como eu disse, é confiança. Então tudo ou a gente está num ciclo virtuoso ou a gente está num ciclo vicioso. O Brasil ele vinha num ciclo vicioso, o que eu quero dizer com isso? A economia não estava crescendo, então o empresário ele não investe. Se ele não investe, ele não contrata.
Se não contrata, a pessoa não tem salário. Se a pessoa não tem salário, ela não compra, a empresa não investe. E esse é um ciclo vicioso. E a economia não gira. Não gira e pior, ela diminui e faz cada vez girar menos. Isso que a gente chama de ciclo vicioso. Que é a recessão. Que é uma recessão. E o Brasil ele vinha num período que estava com recessão, ou seja, crescimento negativo, ou seja, não tinha crescimento, e vinha com inflação alta, que esse é o grande vilão do brasileiro. O brasileiro tem uma questão de inflação, que é isso, aumento de preço. Então você imagina, uma economia que não cresce, mas que os preços sobem. Então aí o pessoal não consumia, mas pensava, bom, se eu não consumir agora, amanhã está mais caro. Peraí, então a gente ficava nessa dicotomia. Cada vez mais o poder de compra do brasileiro ia diminuindo. Aliás, eu quero te perguntar uma coisa. As pessoas, às vezes, no início de um período de crise, dizem assim, a crise importa para quem tem dinheiro. Eu que não tenho dinheiro, não estou preocupado com crise. Faz sentido esse tipo de pensamento? Não, nem um pouco. Na verdade, a crise atinge todo mundo. O que acontece é que tem hora que atinge primeiro uma determinada classe e depois atinge uma segunda classe. Como eu estava dizendo agora, os micros e pequenos começaram a investir. Quando a crise começa, quem sente primeiro são os pequenos e médios, depois são os grandes. Quando melhora, é o contrário. Os pequenos e médios, por ter menos burocracia, consegue se adaptar melhor e sai, e os grandes vêm depois. E quando a gente fala disso, a crise é só, para brincadeiras, né? A crise só perde dinheiro na bolsa ao rico que tem dinheiro na bolsa. Mas na verdade não. Todo mundo perde quando a economia não cresce. O pobre perde o emprego, vamos dizer assim. A classe média sofre com a diminuição da sua capacidade de compra. Exatamente. Assim, todo mundo, porque é uma cadeia, ninguém faz sozinho, né? Ninguém é rico porque ganha na Mega Sena. Ou ninguém tem dinheiro, ou um empresário não tem dinheiro porque ganhou. Ele tem porque tem um processo produtivo e ele precisa de pessoas, de colaboradores. E a mesma coisa, os colaboradores, para poder consumir, precisam ter a sua renda. Hoje, quando a gente fala, o principal da crise brasileira foi principalmente o quê? A perda do emprego com a inflação. Porque você imagina uma família que tem lá seus R$1.000 de orçamento por mês. A conta de luz dele era R$20. Aí a conta de luz, em 2 anos, ela dobra. De 20 vai para 40. Você fala, para o pessoal que ganha um pouco mais, isso só R$20. Você imagina uma pessoa que tem o seu orçamento impactado em 4% do dinheiro dele e acabou gastando com luz, depois é com a gasolina, depois é com outra coisa. Ou seja, os gastos básicos subindo, pior, quem atinge mais são a classe menos favorecida. Sim, então, com certeza. Na verdade, essa questão a crise é para todo mundo. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém e atinge qualquer classe. E todos precisamos trabalhar para fazer com que a economia volte a girar. Na verdade, e como eu gosto de falar isso porque o economista sempre usa a palavra como fazer, como sair. Eu sou mais prático. Eu falo que na verdade todo mundo tem que confiar. Eu saio todo dia de manhã porque eu confio que hoje eu vou conseguir ser melhor ou fazer negócios melhores do que ontem, e para isso eu preciso investir. Para investir eu preciso contratar. A mesma coisa eu espero dos colaboradores, a mesma coisa eu espero dos nossos políticos. Então a questão, acho que a chave de ordem é confiar, acreditar e investir. Ok. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, me diz o seguinte, Diego, o mercado internacional, ele já está reagindo a essa mudança de mentalidade do brasileiro? Já. Na verdade, o mercado internacional está melhor do que nós. Eles estão muito mais avançados nessa questão de crise. O Brasil está pior ainda. Então, se você for olhar os dados econômicos dos outros países, principalmente do norte, eles estão muito melhor, já saíram da crise. Na verdade, é sempre assim, né? A crise começa, é a mesma coisa aqui, né? Sim. Começa com o grande empresário e vai para o pequeno. Começou nos países mais desenvolvidos, vieram para os países agora que nós chamamos nós emergentes. Eles já saíram e isso é um bom sinal, porque hoje os países do mundo estão com juros muito baixos. O que significa? Colocar o dinheiro nesses países não tem um retorno muito bom. Como o Brasil ainda está saindo desse período de crise, a rentabilidade dos nossos títulos são maiores, o que faz com que o dinheiro do norte venha para o Brasil para tentar buscar prêmios melhores. Por isso que eu falo, quando basta ter confiança, o dinheiro não some. O dinheiro só muda de mão. Ele só muda de mão. Só que ele sempre vai buscar lugares que rendem mais. Como lá fora está um pouquinho melhor, rende menos, o Brasil começa a ser um bom sinal de novo porto seguro. Isso é visto pelos dados. Esse 1º de janeiro foi o melhor janeiro em 8 anos de dinheiro entrando em países emergentes. Mais de 30 bilhões de reais. Ou seja, o dinheiro está vindo. Basta agora a gente saber como usar esse dinheiro para poder crescer. Está me animando aí. Nós vamos para o intervalo agora, daqui a pouco nós voltamos. E na volta, Diego, aí a gente vai entrar nessa questão de juros de novo, porque ficou um negócio ainda meio confuso aqui para o nosso telespectador. Combinado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Hoje vou falar sobre tontura, hoje vou falar sobre labirintite. Quem nunca acordou de manhã com uma sensação de enjoo, de náusea, o mundo girando ao redor, um suor frio, muitas pessoas têm isso. E todo mundo acha que é automaticamente uma doença chamada labirintite. Pode até ser, labirintite é uma doença muito comum, mas existem outras doenças que também dão tontura. O labirinto é responsável por uma série de doenças cujo tratamento diferencia muito, dependendo da causa. Existe uma série de exames que nós podemos fazer, o otoneurológico, o VEMP, o BERA, a videonistagmoscopia, para você diferenciar qual é a causa da tontura. Você sabendo a causa, você consegue tratar. E a ideia que eu quero passar é o seguinte: labirintite tem cura, não desanime se você tem tontura, se você está sofrendo com isso. Vamos tratar. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. De volta aqui ao Café Corporativo com Diego Ramiro, e o assunto está pegando fogo aqui, porque o assunto é de interesse de todos nós. E eu já volto questionando o Diego aqui em relação dessa questão dos juros. Porque o Brasil, até pouco tempo atrás, deixava o juro alto, né? Aliás, para combater a inflação, o que a equipe econômica brasileira sempre fez foi colocar juro lá em cima. Exatamente. É isso? Na verdade, sim. Desde que o Brasil adotou esse plano real, a máxima é que a gente chama de política de juros. O que é meta de inflação ou juros? Acredita-se que o brasileiro, ele gasta porque tem dinheiro. Porque historicamente, se formos lembrar... Nós vivemos um momento de bonança financeira de 20 anos, não é isso? Exatamente. Uhum. E mais... Menos de 20 um pouco, né? Quase 20 anos. Isso. E antes dessa bonança, nós tivemos um período de hiperinflação. Sim. Que é isso? Aquela onda remarcatória, você ia no macro, pelo menos aqui no macro, fica pá, 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 aquele barulhinho lá. Isso. E qual que era a ideia? Compra hoje que aumenta caro, compra hoje que aumenta caro, compra hoje. Então o brasileiro, essa geração que pegou essa bonância no início dos anos 2000, o que ele fez? Ele comprava, porque afinal você já aprende que se amanhã não comprar, amanhã está mais caro. E o que o governo faz? Bom, para frear essa onda consumista, aumenta juros, porque se o dinheiro está mais caro... Se o juros está mais caro para eu tomar, eu compro menos. Se eu compro menos, o empresário baixa para poder vender. Então, teoricamente, aumenta juros, abaixa preço, abaixa inflação. Só que o que acontece no Brasil é que, durante muito tempo, aconteceu, os juros ficou alto e a inflação também. Porque aconteceu o pior, que a gente chama de estagflação. O Brasil com baixo crescimento e inflação alta. Porque o empresário não conseguia vender, pela quantidade que ele queria, que ele fazia, ele aumentava para tentar repor. Então essa dicotomia não está funcionando bem. Mas agora que o Brasil está um pouco mais confiante e mais confiável, e lá fora os juros é muito baixo, para ter uma ideia, hoje o Brasil está com uma taxa de juros a 7%. Países como os Estados Unidos é 1,5%. A Europa é juros negativo. Você imagina, você põe seu dinheiro no banco, no final de um ano você tira menos. Sim. Essa é uma lógica que o capitalista ainda tem que me explicar. Eu acho que eu não aprendi isso na faculdade. Né? Você empresta para receber menos. O banco cobra para guardar. Exatamente. Assim, afinal, né? por quê? Porque a questão é onde eu vou colocar o meu dinheiro. Mas eu gosto de falar que a questão não é só os juros. No Brasil a gente tem que se preocupar com inflação. Muita gente fala assim, há uns 2 anos atrás, quando o juros estava, falando agora para o lado do investidor, né? O juros estava 14%, eu ganhava mais do que hoje. Na verdade, ele ganhava mais juros nominal. O que é juros nominal? Ou rentabilidade normal. O que a gente tem que sempre lembrar, Aguinaldo, é de fazer os juros real, que é o quanto eu ganho menos a inflação. Ou seja, né, eu tinha a sensação que ganhava mais, mas na realidade não era. O meu poder de compra não era maior. Exatamente, porque há 2 anos atrás a inflação no Brasil, ou seja, os preços subiam a 10% ao ano. Um juros de 14%, eu ganhava 4%. Sim. Hoje, 7% de taxa de juros. Com 3 de inflação, eu estou ganhando a mesma coisa de juros real. Mas na sua conta, quando você vê, não sobe na mesma velocidade. Então o brasileiro tem a impressão que está rendendo menos, mas realmente não está. Pelo contrário, está ganhando mais.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. Nós estávamos falando sobre os índices da economia brasileira, né? Inflação baixa, juros baixando, que nós temos tudo para crescer agora em 2018, mas preço do petróleo, por exemplo, energia elétrica, que são os combustíveis, tem subido. Eu vou dizer que aí você achou o calcanhar de Aquiles desse nosso ano de 2018. Como você mesmo disse, a inflação está baixando, juros está baixando e o crescimento para o Brasil esse ano é de 2,5% crescimento do PIB. Só que a grande questão é, a energia elétrica hoje, tudo o que aconteceu com o setor elétrico hoje tem um grande prejuízo. Então o governo ele tem que aumentar e já foi aprovado, até para a nossa região aqui, a CPFL já conseguiu aprovar um aumento de mais de 15% na tarifa de energia. E a gente viu que a gasolina e os combustíveis estão acima dos R$4, né? Ou seja, esse é o nosso, você achou o calcanhar de Aquiles desse ano. Por quê? Porque a gente sabe que na cadeia produtiva, energia elétrica e combustível é o que faz os preços subirem. Então, o que pode fazer a nossa inflação não continuar baixando, e como você mesmo apontou, são esses preços aí do insumo básico, é o começo da cadeia. Então, aí a gente tem que ficar atento. Mas como o preço do petróleo não é uma questão brasileira, economia internacional, a gente tem que, isso não faz muito do nosso trabalho. O que a gente pode tentar é, com políticas públicas, tentar melhorar a questão da nossa energia elétrica ou tentar baixar os custos. Mas isso, Aguinaldo, demanda nem para esse presidente que vai entrar, é para o próximo. Então, como sempre, o brasileiro é um povo de Deus, vamos deixar na mão dele essas questões aí. Falando nesse povo de Deus, como é que esse povo de Deus, como é que o cidadão comum pode colaborar para o retorno, então, da economia de uma maneira mais acelerada, mais rápida? A gente sempre fica naquela dúvida, né? Se deve poupar ou consumir. Porque na faculdade a gente aprende que a economia tem que girar. Mas aí a gente ouve os economistas falando assim, não, segura, né? Segura o bolso. E aí, o que tem que fazer? Eu gosto de falar uma frase que eu aprendi com um amigo, já ouviu falar em carpe diem, né? Isso é a ideia. Vamos viver hoje e gastar tudo, mas vamos fazer o seguinte, carpe diem, mas pensando no futuro. Pensar um pouquinho amanhã, futuro, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber, não tem problema nenhum gastar. Se eu ganho mais, gastar mais. A dica que eu sempre dou é, pegue pelo menos uma parte do seu rendimento, nem que seja 5%, 10%, e guarde. Invista, porque não existe investimento que cubra os seus juros que você paga quando você pega um empréstimo. E já que eu vou consumir, vamos imaginar, eu preciso consumir, eu tenho um dinheiro hoje e eu quero fazer esse dinheiro me valer alguma coisa. Qual é a dica? Consumir o quê? Bens duráveis, serviços? O que você acha que é uma coisa que vale a pena eu investir hoje para eu ter esse retorno lá no futuro? Bom, de forma assim menos tangível, investir em conhecimento. Eu acho que hoje as pessoas pensam, hoje eu não vou fazer um curso, isso não é um investimento. Eu gosto de dizer que existe investimento passivo e investimento ativo, não tem nada a ver com a contabilidade. Para mim, investimento ativo é aquele que me dá retorno. Fazer um curso, uma pós, isso vai me dar retorno. Investimento passivo seria, por exemplo, aqui no nosso dia a dia, comprar um carro. Sabe que você comprou um carro, ele vai só desvalorizar. Não estou dizendo esse pessoal que hoje usa aplicativos Uber, por exemplo, para transformar a atividade, mas como investimento mesmo. Então a dica é, pense sempre em investir em ativos, aquilo que pode te dar dinheiro. Investimentos em produtos financeiros como poupança, CDB, investimentos em educação, investimento na família, isso sim. Imóvel sempre é um bom investimento. Lembrando que o grande problema do imóvel é a liquidez. Não coloca tudo em imóvel. Na verdade, todo economista fala a mesma frase. Não coloca todos os ovos na mesma cesta. Imóvel, eu acho até legal falar rapidinho, eu acho que esse ano os imóveis vão voltar a valorizar. Juros baixos, crédito fica mais barato. E o brasileiro sempre teve o sonho da casa própria. E o déficit habitacional é mais de 1,5 milhão de habitações no Brasil. Ou seja, imóvel ainda vai ser um bom investimento. Legal. Diego, mais duas coisinhas. Primeiro, rapidamente, Bitcoin, moedas eletrônicas, vale a pena ou pula fora? Bom, não vou ficar em cima do muro. Vale a pena para quem entende o que é Bitcoin. Hoje o que acontece, o brasileiro só está comprando Bitcoins porque vê que essa moeda valoriza. Bitcoins não tem lastro. É uma moeda virtual. Não tem Hoje, segurança. Não tem a segurança de ter, por exemplo, quem emite o real é o nosso Banco Central, o Tesouro Nacional. Que faz? Quem emite o Bitcoin? É um processo ainda que o cidadão comum não conhece, é uma tal de mineração, é software, é um código. E a grande questão é, não seja Bitcoin ou qualquer coisa na sua vida, não invista no que você não conhece. Eu acredito que a moeda virtual, Bitcoins como outras, que existe, Bitcoins é apenas uma, é o futuro. Só que a mesma onda, vou dar rapidinho, antigamente você usava redes sociais, um Orkut.
parou de existir. Hoje a gente usa bitcoins, amanhã falam, não é mais o bitcoins, agora é etéreos. Ou seja, existem mais de centenas de moedas virtuais. Então toma cuidado. Antes de investir, pesquise e tente entender mais sobre isso. Resumindo, eu posso ficar rico do dia para a noite, posso ficar pobre do dia da noite para o dia. Diego, agora lá, quero te fazer uma pergunta aqui. O que te move? O que te faz, você, Diego Ramiro, o que te faz acordar cedo e tomar o seu café? Qual a sua missão? Bom, na verdade, a minha missão eu tenho duas. Pessoal, é fazer sempre o melhor para minha família. Hoje eu cuido da minha mãe, da minha avó, as duas paixões da minha vida e minha esposa. E o que me faz do lado empreendedor, empresário, é tornar o Brasil um povo mais inteligente na parte financeira. Eu gosto muito de ensinar as pessoas a como entender melhor essa arte de investimentos. Todo dia eu falo, tomo o café da manhã e falo, vou ensinar alguém hoje um pouquinho de investimentos. Então, nós já começamos bem o dia de hoje, porque você já começou dando uma aula. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Infelizmente, nós precisamos encerrar agora, mas eu falaria com você pelo menos mais aí 40 minutos sobre esse assunto, no mínimo. Eu que agradeço o convite, Aguinaldo. Muito obrigado. Obrigado. E agora nós vamos lá para o Conde, que a gente vai trazer o mais cafeína com um pouquinho mais de intensidade nesse café. Até lá. Oi, eu sou Aldo Caresia e hoje eu vou falar sobre convenção e regulamento interno. Convenção de um condomínio, onde estão previstos os direitos e os deveres de um condômino. Essa Constituição tem que estar registrada no cartório de registro de imóveis para oficializar a constituição deste condomínio. Regimento interno é aquele levado a uma Assembleia Geral e discutido e aprovado por maioria simples dos presentes. Até a semana que vem, com mais uma dica da Caresia Administradora. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais charmosa, mais rock and roll aqui da cidade de Jundiaí. Nós vamos falar hoje a respeito do assunto que nós tratamos com o Diego lá no estúdio, falando sobre a economia brasileira, se ela está crescendo ou não. O Diego veio trazer uma série de parâmetros para a gente, uma série de informações extremamente úteis em relação ao nosso cenário. E eu, como empresário, já há mais de 15 anos, empreendendo, o que eu posso trazer de informações para vocês é que a economia sempre cresce baseada no que o empresário vai fazer. Nós não podemos simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem. Se nós esperarmos que as coisas aconteçam, nós talvez não tenhamos controle sobre elas e talvez a gente demore muito para conseguir fazer o que nós precisamos fazer. A crise na economia é uma crise de confiança também. Coisas que acontecem no nosso dia a dia fazem com que a gente perca a confiança. E ao perder confiança, nós diminuímos o nosso trabalho, nós diminuímos nosso ímpeto por trabalhar. E ao diminuir isso também, nós acabamos trazendo menos resultados. Então, a forma com que você pode colaborar para a economia crescer é trabalhar. Lembra aquelas bolinhas que uma bate na outra e vai causando movimento? Alguém tem que ser a primeira bolinha a se movimentar. E normalmente quem faz isso é a classe média, é o pequeno e médio empresário. Comece por você. Se você acredita no seu trabalho, você precisa acreditar na sociedade. Você precisa acreditar no todo. Então, nos acompanhe. Esse programa também serve para te incentivar. Nos acompanhe aqui no Café Corporativo. Acompanhe as nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Acompanhe a gente pelo site cafécorporativo.com.br e se você quiser também sugerir pautas para nós, mande um e-mail para aguinaldo@cafécorporativo.com.br, sugira uma pauta e a gente vai buscar esse assunto também para poder trazer conteúdo para você. E mais uma coisa que eu quero dizer, se você quer realmente incentivar o Café Corporativo,
Se você gosta desse programa e acha que você pode colaborar, a maneira com que você tem de colaborar é se inscrevendo no nosso canal no YouTube. E levando também para os seus amigos o conteúdo que nós temos aqui. É isso aí. Na semana que vem nós voltamos aqui com mais um Café Corporativo. Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderart International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.